louvores? Falou ou não falou? E uma das coisas que Deus falou no coração, no meu coração hoje, aqui no meio dos louvores, foi essa necessidade que nós temos de estar agarrado a Jesus. Está sempre chamando Ele, está sempre convidando Ele. A palavra que foi parafraseada nessa canção, dele entrar e sentar e cear conosco, está lá no Apocalipse, nas cartas. E é uma palavra direcionada à igreja. Não é uma pessoa do mundo que está convidando Jesus para entrar. É a igreja. É um membro do corpo do Cristo chamando Jesus para cear com Ele, para ter comunhão. Isso significa, irmãos, uma coisa importante. Nem sempre estamos em comunhão com Jesus. Quantos pode dizer amém? É verdade. Enquanto o Espírito ministrava através das canções, eu fui me lembrando. Por que a palavra de Deus diz que temos que nos encher do Espírito? Porque nos esvaziamos. Porque nem sempre estamos santos. Porque nem sempre estamos ligados a Jesus o tempo todo, 24 horas por dia. Essa interação com Jesus, essa relação, esse relacionamento é cultivado diariamente. Se você não vai até Ele, como é que fica? Tem que ir até Jesus, tem que estar convidando Jesus para a sua vida, tem que estar pedindo ao Senhor pelo seu Espírito, guia meus passos, guia as minhas decisões, toma o meu dia nas tuas mãos. Amanhã quem vai levantar para trabalhar cedo, peça para Jesus, Senhor, seja comigo, vai comigo, esteja comigo na hora do almoço, esteja comigo na volta do trabalho, anda com Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Querido, não é automático. Eu queria que você entendesse isso. Eu já sou de Jesus há uma década, 3 décadas, mas não é automático o relacionamento. Tem que ter conversa, diálogo, intimidade. Amém, povo santo? Necessário demais. Eu quero nessa noite, esse gancho foi bom, mas eu quero nessa noite falar um pouco mais sobre essa questão da santidade. Existe uma série de mensagens que estou começando agora, que é assim, ninguém diz, mas eu digo. A primeira mensagem que falei foi sobre crentes, que são Marta, e poucos cristãos são Maria, né? Aquela mensagem mexeu com vários corações aqui na igreja, e fora da igreja também. Tem um testemunho de gente de fora da igreja que foi tocado por aquela mensagem. É uma mensagem prática, de busca, de interação, de posicionamento. E nessas mensagens eu vou estar falando de coisas que normalmente a gente não fala, mas é necessário falar. E nessa noite eu vou falar no seguinte tema: Deus tem ciúmes das nossas idolatrias. Você sabia que Deus tem ciúme de você, tem ciúme de mim? Deus tem ciúmes. Pastor, ciúme é um sentimento negativo. Ciúme é um sentimento possessivo. Ciúme é um sentimento baixo. Não é dos mais nobres sentimentos. Mas só tem ciúme quando a outra parte dá motivo, não é isso, irmãos? Deus não é ciumento por natureza, mas Deus tem ciúmes. Principalmente quanto àqueles que o Senhor chamou para si, que tomou para si, lhe negam o relacionamento, lhe negam, não é, essa identidade, essa intimidade, lhe dão as costas por outros deuses. A nossa idolatria, eu vou mostrar nessa mensagem de hoje, ela pode ser vários fatores, pode ter vários motivos de idolatria no nosso coração, vários. E cada um dos ídolos que nós levantamos, esses deuses que nós cultivamos, causam ciúmes em Deus. Deus é exclusivo. Deus não quer compartilhar a nossa vida, que Ele resgatou, com outras coisas, com outras pessoas, com outros seres. Deus é exclusivo. Quer ver isso na palavra? Não estou inventando nada. Está tudo na sua Bíblia. Abra lá, por favor, Ezequiel capítulo 8, verso 1. Vamos tomar por base o exemplo de Israel. O primeiro povo de Deus, não é? O primeiro povo que Deus chamou de seu. Ezequiel capítulo 8, verso 1, igreja. O texto de abertura vai até o verso 6. Vou repetir o tema dessa noite. Deus tem ciúmes
das nossas idolatrias. Quantos estão com os olhos no texto? Ezequiel 8:1. Quem está na Bíblia, se achou, glória a Deus. Quem está no aplicativo, chegou mais rápido ainda. Tem gente que se enrola no aplicativo. Ô, Jesus, amado. Então traz a Bíblia de papel, né? Vamos lá? Ezequiel 8:1. Acompanhe a leitura, por favor. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus, de Yahvé Deus, caiu sobre mim. Esse quem está falando na primeira pessoa é o profeta Ezequiel. Deixa eu dar um contexto para você entender. Ezequiel não está em Jerusalém, não está na sua terra. Ele foi expatriado, ou seja, transportado para o cativeiro na Babilônia. Quando o cativeiro começou, o povo de Israel do sul, foram em 3 levas. Na primeira leva foi Daniel e seus amigos. Ezequiel vai numa segunda leva, anos depois. E depois teria uma terceira leva. Por isso tem gente já no cativeiro babilônico, inclusive Ezequiel, e tem gente que ainda não foi tirado da sua terra, continua em Israel. Eu quero que você veja esse texto, que ele é muito fantástico, irmão. É um dos textos mais fantásticos da Bíblia, esse aqui. Fantástico no sentido sobrenatural. É a mesma experiência que teve João Batista, arrebatado ao céu para receber as visões do Apocalipse. Que nós vamos ver aqui, se trata de arrebatamento de espírito. Deixa eu falar uma coisa com você para deixar bem claro. Tem gente que nos acompanha nos canais, na transmissão. Não é arrebatamento de corpo. Estão entendendo o que o pastor está falando de vocês? Deus também traslada corpo humano? Traslada. Não trasladou do profeta Elias? Ele não foi tirado do chão? Deus traslada corpo vivo. Também foi a mesma coisa com Filipe, depois que batizou lá o eunuco de Candês. Também foi trasladado de um lugar para outro. Mas aqui nessa passagem se trata de traslado de espírito. Chama-se arrebatamento de espírito. A pessoa está sentada na sua casa, ela está ali num local fixo, e a mente dela é tomada e vai passear. Arrebatamento de espírito não é traslado do corpo, é traslado da mente, não da alma. Deixa eu explicar isso muito claro, tem gente que não vai compreender. Se tirar a alma do corpo, a pessoa morre. A alma não sai. Se sair, morreu. Separou a alma do corpo, é morte. Arrebatamento de espírito é um fenômeno extraordinário onde Deus leva a mente do homem e da mulher para passear em outros lugares. Pode ser no céu, pode ser em algum lugar da terra. João teve isso. João estava na ilha de Patmos. Vou fazer o paralelo para você entender logo. João não estava na ilha de Patmos preso, irmão? Mas não abriu uma janela no céu e disse: sobe para cá, sobe para cá. O corpo de João subiu? Não. João continua ali no mesmo lugar, provavelmente em transe espiritual. O corpo fica ali estático, mas a mente foi passear. Quantos entenderam? É a mesma coisa que acontece nessa passagem. Ezequiel está dentro de uma casa, lá no cativeiro babilônico. Está sentado. Tem gente em volta dele sentado. Mas Deus vai levar a mente do profeta para passear. Para fazer viagem. Isso é fantástico. Onde você parou comigo? No verso 1, foi? Verso 1, então verso 2 agora. O que veio sobre o profeta? Primeiro, irmãos, a mão do Senhor. Isso é uma figura de linguagem desse arrebatamento. Não tem mão gigante do céu pegando a cabeça dele, não, irmão. É só a figura, é como se Deus o tomasse. Amém? E aí diz assim no verso 2. Leia comigo quem quiser em voz alta. Esse texto é tão maravilhoso. Olhei o que, irmão? E eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos
e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor do metal brilhante. É um ser brilhante de fogo. E ele diz mais aí, o Espírito, perdão, vou ler aqui um pedaço, metal brilhante, verso 3, estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça, o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou aonde, irmãos? A Jerusalém, em visões de Deus. O que ele sente, o profeta, é como se ele tivesse realmente sido tomado. Mas na verdade ele está no mesmíssimo lugar. Ele foi tomado em visões de Deus. Pode se entender? Se não explicar direito, você não vai entender o sobrenatural dessa passagem. Muito sobrenatural. Está na Babilônia, milhares de quilômetros longe de Jerusalém. Mas no arrebatamento de espírito, o Senhor vai encurtando as distâncias. Ele vai lá para Jerusalém. Amém? Estão acompanhando aí? Verso 3. Agora é o verso... Entendeu o 3 ainda não? Deixa eu achar aqui onde eu parei. E tomou entre o céu e a terra e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Até onde? A entrada da porta pelo pátio de dentro. Então presta atenção. Ele está tendo agora a visão, Ezequiel, como se ele estivesse entrando no pátio do templo em Jerusalém. Ele está lá, milhares de quilômetros lá no cativeiro, mas na mente dele, em visões, ele está vendo, entrando em Jerusalém, no templo. É uma experiência que não sei quantos na terra já tiveram. Experiência extraordinária. Amém? Está entrando no templo. Por que Deus está levando a mente do profeta para passear? Para enxergar lá no templo. Vamos ver aqui o texto? O texto diz aí no templo, né? Na porta do pátio para dentro, que olha para o norte. Onde estava colocado o que, irmão? A imagem de ciúmes. Presta atenção nessa passagem aí, não passa correndo não. Eu falei que Deus tem ciúme, não falei que Deus tem ciúme? O que Deus faz com o profeta ver lá no templo? Uma imagem, um ídolo construído, que causa ciúmes em Deus. A imagem de ciúme é que Deus fica chateado com essa imagem no seu templo. Pode estar entendendo? A imagem de ciúmes que provoca o que, igreja? O ciúme de Deus. Deus queria que o povo de Israel fosse santo, separado, dedicado exclusivamente para o louvor da sua glória. Mas Israel construiu estátuas de outros deuses e colocou no santuário. Mesmo quando Deus está trazendo juízo. Já levou Daniel anos antes, já levou Ezequiel. Mesmo debaixo de juízo, o povo não parou de ofender a Deus com estátuas dentro do santuário. Deus vai dizer no contexto mais adiante, não tem jeito, tenho que destruir. Eu vou destruir todo o santuário. Anos depois, cerca de 7 anos depois, com Nabucodonosor, foi lá e destruiu o santuário. Isso aqui é 7 anos antes da destruição do santuário. Mas Deus está mostrando para o profeta, profeta, não tem jeito. Olha o que o povo de Israel faz, meu povo. Coloca uma outra estátua lá para adorar. E não só isso, se você ler o contexto todo, estavam adorando até o sol. Tinha gente adorando e idolatrando o sol, o astro, o luminar, que Deus abomina. Por que não adorar só a Deus? Tem que adorar ídolo, tem que adorar o sol, tem que adorar as estrelas, tem que adorar qualquer coisa. Povo dele, Deus tem ciúme. Quantos estão entendendo? O ciúme de Deus é justificado, irmãos? É, porque ele sofre traição.
ele sofre traição. Olha o que diz aí o texto, nós paramos aí no ciúme, né? Que provoca ciúme de Deus, verso 4. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu via no vale. Verso 5. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes. A entrada. Verso 6. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, o santuário de Deus, para que me afaste do meu santuário. Você está vendo o que eles estão fazendo? Estão provocando ciúmes. Eu vou abandonar esse santuário. É Deus dialogando através do profeta. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus tem ciúmes, igreja? O ciúme de Deus justificado é: o povo dele está, aqui no caso, idolatrando nas faces de Deus. E aí, terminando o verso, eu parei no verso 6 aí na metade. Vezes as grandes abominações que faz a casa de Israel, eis aqui, para que me afaste do meu santuário, foi a pergunta. Pois verás ainda maiores abominações. Quantos entenderam essa passagem extraordinária? Deus leva o profeta em visões para Jerusalém para mostrar para o profeta: está vendo aqui, profeta, o meu povo, o teu povo, está me traindo com outros deuses, está me trocando por abominações, está adorando o sol, está adorando outras coisas. Deus não tem outro jeito senão rejeitar esse povo, rejeitar o seu próprio santuário. Está contaminado, está com ídolos. Então, queridos, a idolatria sempre foi um ponto fraco no meio do povo de Israel. Tanto é que foram para o cativeiro por causa de idolatria. O povo de Israel foi curado da idolatria? Foi. O povo de Israel só foi curado da idolatria muito tempo depois. Amém? Vocês sabiam, por exemplo, que lá em Israel não existe estátua de ninguém? Aqui no Brasil se faz estátua de todo mundo, né? Tem estátuas antigas aí lá na Praça 15, tem uma estátua bonita lá. Eu acho que é do Dom Pedro I, não sei, lembro agora. Não tem? Tem estátua lá em Niterói do índio Araribóia, já viram? O índio grandão lá que tem lá na Estação das Barcas. Aqui se homenageia as pessoas com estátuas. Tem estátua de jogador de futebol, tem estátua de um monte de gente. Bustos. Lá em Israel não existe esse tipo de ornamentação, porque eles foram finalmente curados da idolatria. Amém? Mas demorou muito tempo para eles se curarem. Nessa ocasião eles estavam completamente idólatras. E quando o povo de Deus está idólatra, Deus tem ciúmes. Amém, povo santo? Mas ciúme não é só ídolo de madeira, de pau, de ferro. Quero contextualizar o conceito de ciúme para Deus na idolatria do seu povo. Idolatria é mais do que apenas uma construção feita por mãos. Você pode ser idólatra e nem perceber. Irmão, o negócio é sério. Querem ver? Ezequiel capítulo, mesmo Ezequiel, você estava no 8. Vai para o capítulo 14 agora. Ezequiel 14, verso 4, somente esse versículo. Quantos já conseguiram migrar? Ezequiel 14, verso 4. Quero que você entenda. O que dá esse ciúme em Deus? Tudo que levantamos o nosso coração acima dele. Tudo que nós, filhos de Deus, colocarmos acima de Deus no nosso coração é ídolo. Tudo. Pastor, não tenho estátua de nada em casa. Quando eu era católico romano tinha um monte de estátua.
joguei tudo fora, passei adiante. Você pode até não ter estátua de santo. Alguns aqui até tinham outras coisas, não tinham não, irmão? Além dos estátuas de santo, quem tinha Buda dentro de casa? Aquele Buda que bota com um pouquinho de arroz? Nenhum de vocês? Aquela aguinha com olho de boi dentro? Tinha não? Um duendezinho assim pequenininho. Uma pirâmidezinha, um cristal, tudo isso é ídolo. Alguns de vocês já foram idólatras pra caramba. Não é? Por aí vai, tudo isso é ídolo. Não tinha não? Um budinho atrás da porta, um Buda gordo comendo arroz, estátua do Budazinho, não tinha não? Aparecida, não tinha não? Um crucifixo, uma flâmula, com algum santo, não tinha não? Pois bem, pastor, não tenho mais nenhuma estátua dessa na minha vida há muitos anos. Mas ídolo não é só isso. Tudo que você colocar acima de Deus é ídolo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha o texto, Ezequiel 14, verso 4. Vamos lá? Quem puder ler em voz alta, vocês ouvirem a sua própria voz. Vamos lá? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos, aonde, irmão? Dentro do seu coração, e tentar o tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Quer ser enganado pela idolatria? Continue na idolatria. Deus está entregando como juízo. O Senhor não divide a sua glória. Já leram esse texto? O Senhor nunca divide a sua glória. Aonde é que o camarada levanta o ídolo, irmãos? No seu coração. É no coração a idolatria. Tem gente que acha, já viram isso acontecer, né? Até pastores evangélicos, chutar lá a estátua lá da santa, deu um problema danado. Não adianta. Você tem um parente que é idólatra, que gosta de estátua, de se dobrar diante de estátua de gesso, de pau, de ouro, de prata. Não adianta você subtrair o ídolo dele. Não adianta você quebrar, se for de gesso, jogar fora. Ele vai comprar um maior do que o primeiro. Ele vai substituir. Enquanto ele não for liberto aonde? No coração. É no coração que está a idolatria. A materialização é através da estátua, mas é no coração. Tudo que o homem coloca no seu coração acima de Deus é ídolo. Tudo, 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 irmão, tudo, tudo. É tão extenso esse assunto que eu nem quis entrar em todos os pormenores. Eu ia falar, por exemplo, até de comida. Comida também vira idolatria. Até comida. E tem texto para provar isso. Cuidado. Como é que eu identifico um ídolo na minha vida? Se eu tenho ou não tenho uma idolatria? É simples. Essa coisa, esse ser, te atrapalha servir e cultuar a Deus, é ídolo. Quantos entenderam? Deus não divide a sua glória. Ele tem ciúme de nós, ele quer atenção máxima. Qualquer coisa que compete com Deus na sua vida é ídolo. Compreenderam? Se uma coisa te tira da presença de Deus, você não pode ir à casa do Senhor para adorar, porque uma coisa te impede. Por enquanto chamando de coisa, é ídolo. Essa coisa pode ser um ser humano. Essa coisa pode ser seu parente. Essa coisa pode ser um objeto também. Pode ser um vício, pode ser um monte de coisas.
Pode ser até o celular. Pode ser o celular. O celular se tornou um vício. Mas se ele te impede... Ah, pastor, eu gosto de algumas coisas nesse mundo. Você não é obrigado a detestar tudo. Não é? Oh, meu Deus, eu não posso então nada nessa terra? Pode. Eu posso ir no cinema? Pode. Eu posso ir ver um jogo de futebol? Pode. Eu posso ir na praia? Pode. Desde que nenhuma dessas modalidades de entretenimento te tirem da presença do Senhor. Se você deixa de vir à casa de Deus porque você quer ir à praia, aí virou ídolo. Eu não vou na casa de Deus hoje porque eu tenho que ir no shopping. Virou ídolo. Tudo que você colocar acima de Deus na sua vida é ídolo. Quantos entenderam? Tudo. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu botei uns exemplos aqui na minha folha para não esquecer. Falei de pessoas. Pessoas podem ser um tropeço na sua vida. Parente próximo, irmão. Abre a sua Bíblia, para não ficar parecendo que a ideia é minha. Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 10, verso 37. Mateus 10, 37. O círculo mais íntimo do homem é a sua família. E até na família pode acontecer de você colocar alguém como mais importante do que Deus e Jesus na sua vida. Pode. Acontece. Eu vou trazer uma outra mensagem nessa série de mensagens em que vou explorar justamente isso. Jesus é a espada que divide a casa. Esse conceito ninguém prega. Eu vou dizer com toda clareza, não estou sendo pretencioso nem ufanista. Ninguém prega que Jesus divide a casa. Está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia. Não estou inventando conceito. É evangelho. Está nos evangelhos. Jesus divide dentro da própria família. Se dá uma mensagem à parte, eu vou pregar em outra ocasião. Mas vou citar aqui Mateus capítulo 10, 37 e verso 38. Quantos acharam? Por favor, leia em voz alta esse texto. Esses textos são chave para você entender. Então você vai sair daqui escandalizado. Pastor, que isso? Jesus não gosta da família? Claro que gosta. Família é projeto de Deus. Mas a realidade dos fatos é, quando alguém vem a Jesus, se entrega a Jesus, o padrão mental dessa pessoa muda. E como essa pessoa muda, a família às vezes não muda junto, há conflito. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a mais pura realidade. Amém? Vamos para o texto para você entender. Mateus 10, 37, 38. Quem está com o texto, diga amém. Agora, leia em voz alta para você não pensar que é conceito meu. Isso é evangelho, evangelho de Jesus Cristo, palavra do próprio mestre. Amém? Vamos ler? Quem ama seu pai ou sua mãe. Não existe mais nada precioso na terra que pai e mãe. É o que mais se exalta, né? O amor ao pai, o amor à mãe. Jesus diz, quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, o que acontece? Não é digno de mim, disse Jesus. Mas pastor, não tem que amar pai e mãe? Claro que tem, você não pode desamparar pai e mãe. Mas na hora de botar na balança, quem você tem que amar mais? Jesus. Esse conceito é difícil de aceitar, irmãos? Para pensar. Para pensar. Seus progenitores te trouxeram ao mundo, fisicamente. Não foi? Você deve a sua vida física a pai e mãe. Porém, Jesus te salva a alma. O que pai e mãe não pode fazer. Quem é mais importante para você? Quem te trouxe a vida biologicamente ou quem vai te salvar do fogo eterno? Quem é mais importante? Agora tem gente que abre mão de adorar Jesus para adular a família. Isso acontece. Jesus falou de pai e mãe. Vamos ver o restante aí. Tem só pai e mãe não. Não é digno de mim.
Leia a frase seguinte, por favor, vamos lá? Quem ama quem, irmãos? Seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Nem filho das entranhas, filho que saiu de dentro de você, no caso das mulheres, pode se comparar na devoção e no amor que você deve a Jesus. Entenda isso. Os laços fraternos, familiares, são importantíssimos, mas ainda estão subordinados ao amor que você deve a Jesus, teu Salvador. Eu comecei falando, nós temos que ter relacionamento diário com Jesus, porque ninguém mais pode salvar minha alma e a tua, senão Ele. Ontem eu estava mais uma vez no sepultamento. Estava a Diaconia Felipe, a mãe da Palmira faleceu. Estamos lá no Caxambi. E mais uma vez, a gente confronta a dura realidade de um corpo inerte, sem vida. Mais um ser humano que partiu. Todas as vezes que eu olho pessoas que estavam vivas e agora já não estão mais, eu lembro da minha mortalidade. Eu lembro que uma hora chegará a minha vez, que o meu corpo vai ficar inerte, sem respiração, sem batimento cardíaco. Amém? Isso é a realidade. A menos que Jesus volte e eu esteja vivo ainda, a realidade dos fatos é essa. Então, já que o final das contas está imóvel, sem alma, eu quero que a minha alma esteja nas mãos de Jesus. Eu quero que a minha alma saia do corpo nessa terra salva. E só Jesus pode fazer isso. Quanto dizer amém? Só Jesus. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem parente que possa redimir a tua alma, garantir a tua ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida. Só Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a garantia de que eu vou voltar de novo à vida no corpo. Pai e mãe não pode fazer isso. Falei que às vezes nós idolatramos pai e mãe, idolatramos filho, idolatramos parente, idolatramos um monte de gente. Ouve só a historinha que eu sempre conto nessa hora. Tem cristão que quando está no dia de domingo separado para vir ao culto à noite, cultuar o seu Deus, não é isso? Aí de repente toca a campainha, bate na porta, chega a parentela. A parentela chega às 5h30, 6 horas da tarde, para fazer uma visita. O que você faz nessa hora? Teu culto aqui é 6h30. A parentela chegou sem avisar, sem mandar zap, bateu lá na porta, tocou a câmera. Chegamos. O que você faz? Você faz o quê? Pode entrar. E aí fica todo constrangido e serve a criatura ou as criaturas. E aquele culto que você ia dar para Deus, faz o que com isso agora? A Deus perdoa. Vou falar uma coisa para vocês. Deus tem ciúmes de nós. Quando uma pessoa que é cristã cede o seu dia de culto para agradar seus parentes, sua criatura, está cometendo um grave erro. Porque não se negocia culto de Deus. Vou fazer uma outra colocação para você entender. Essas mesmas criaturas que bateram lá no domingo, sabendo que você ia para a igreja e te impediram de ir, porque você deixou, você podia dizer, fica aí, eu vou cultuar lá, daqui a 2h30 estou de volta. Se vocês quiserem, é assim. Mas você abre mão. Essas mesmas criaturas, muitas delas, servem a outros deuses. E no dia do culto desses outros deuses, se for o contrário, tu chegar na casa dele sem avisar, ele vai deixar você plantado lá e vai cultuar os seus deuses. Agora, por que o idólatra tem mais zelo de cultuar o seu Deus do que o cristão? Quantos entenderam? Nós idolatramos seres humanos. Nós idolatramos família. Jesus falou que não pode. Jesus tem que tomar o primeiro lugar sempre. O culto que você deveu a Ele está entrando numa conta negativa para você.
Vai devendo culto para o Senhor, vamos ver até onde vai dar. Vai devendo culto para Deus. Acha que não tem peso. Acha que Deus não tem ciúme. Deus tem ciúme. Vou provar isso mais uma vez. Tem gente que idolatra jogador de futebol. Tem gente que idolatra cantores, atrizes, músicos. Estava conversando com alguém e me lembrei. Na época do finados. Tem o pessoal que vai lá nas sepulturas falar com o morto. Adianta alguma coisa tu ir no cemitério no dia de finados falar com o morto, irmão? Existe alguma comunicação entre vivos e mortos? Não, é na mente da pessoa. Ela acha que está conversando com o morto. Está olhando para uma lápide, está olhando para um cimento, está olhando para um barro, onde foi sepultado um corpo, e acha que está falando com o morto. Na cabeça dela, na esquizofrenia dela, está falando com o morto. Agora, tem gente que vai ao cemitério, nem é para o parente. Vai no cemitério adorar os cantores que morreram. Vai lá ver o cemitério. Vai, irmão, vai. Tem idólatra que vai levar ramo de flor para o Altemar Dutra. Sabe? Sei lá, quem morreu agora recente aí, que era muito venerado. Aquele cantor da década de 60, Paulo Sérgio. Quem conhece Paulo Sérgio? Só eu sou velho, sim? Tinha um cantor da Jovem Guarda chamado Paulo Sérgio, irmão. Vai lá, idolatrar Agnaldo Timóteo. Pelé. E quem morreu? O cara não vai nem no cemitério tentar falar com os parentes. Ele só vai lá homenagear o morto. Às vezes aquela pessoa que morreu foi uma péssima criatura. Foi uma péssima pessoa, não tem nada de virtude. Só era talentoso. E as pessoas idolatram seres humanos, caídos, pecadores. Coloca no seu coração, tudo que eu colocar acima de Deus na minha vida é ídolo. Tudo, incluindo pessoas. Você não pode adorar mais seu filho, seu neto, sua esposa. Eu amo minha esposa, mas entre ela e Jesus em primeiro lugar. Eu tenho um pai vivo. Meu pai é vivo, mora na Bahia. Mas entre ele e Jesus é Jesus em primeiro lugar. Não interessa qual é o grau do parentesco. Jesus é o primeiro lugar. Quantos podem dizer amém? Amém. É verdade, irmãos. Não se idolatra homens. Abra aí que eu tenho um texto pitoresco para mostrar a vocês. Eu não li o 38, não? Não terminei o texto anterior, não? O 38 Jesus conclui assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Cuidado! Jesus está dizendo, se colocar qualquer pessoa na minha frente, você não é digno de ser meu discípulo. Cuidado! Ah, por favor, em Atos Apóstolos, capítulo 14, verso 8. Atos 14, 8. Seres humanos têm tendência a idolatrar outros seres humanos. Conheço pessoas que gastam fortuna, dinheiro grande, para ir atrás de cantor de rock, para ir atrás de cantora pop. Irmãos, vocês viram que teve uma cantora aqui no Brasil, uma cantora lourinha, esqueci o nome dela. Taylor Swift. A galera tá ligada aí, tá vendo? Cantora pop. A menina é uma mulher de carne e osso, pecadora igual a todo mundo. Mas, no coração da juventude é ídolo. Só que teve uma menina que se deu mal. Já tinha 23 anos. Ela saiu do Mato Grosso, passou mal dentro do estádio e faleceu. Vocês viram isso? A menina faleceu do nada. Faleceu do nada. Uma moça de 23 anos. Agora, olha só. A mãe dela deu uma entrevista e disse: foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que ela gastasse uma fortuna, um dinheiro firme, pagando passagem. Estava hospedada, se eu não me engano, na Zona Sul, pagando caro na Zona Sul, para idolatrar uma mulher que canta. E aí ela morre lá
Olha que morte indigna, irmãos. Morrer adorando uma cantora. Seres humanos têm essa tendência. Estabelece um ídolo no coração e fica ali idolatrando. São capazes de tudo pelo seu ídolo. Olha o que aconteceu com Paulo aí nessa passagem. Atos 14, verso 8. Cuidado para você não idolatrar seres humanos. Ah, pastor, eu não tenho nenhum fã-clube, eu não adoro nenhuma dessas personalidades, nem cantor, nem jogador de futebol. Você pode estar adorando uma pessoa no seu seio familiar. Olha o que aconteceu com Paulo. Quantos estão usando o texto? Em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Tinha um aleijado lá nessa cidade de Listra. Verso 9. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía o que, irmãos? Fé para ser curado. Uma das regras da cura é que aquele que vai receber tem que demonstrar que crê. Quantas vezes nós queremos que as pessoas sejam curadas sem elas terem um pingo de fé em Deus? Eu acho interessante. Nós somos muito piedosos. Vou dar um exemplo. E quando chega pedido de oração aqui, ah, pastor, ora para o fulano, que ele está preso na cadeia, foi pego em flagrante roubando. O que você quer que eu peça a Deus para essa criatura? Ele se arrependa. Só que se arrependa. Eu vou orar para quê? Quando você vem com um pedido desse, você quer que eu ore? Deus, tenha misericórdia, solta ele. Ele é um infrator, é um criminoso. Chega a pedir oração aqui na igreja. Ah, tem um vizinho que é macumbeiro, pai de santo. Tá, entendi. É para orar para ele se converter? Não, ele está passando mal, está internado, não sei aonde. Eu vou orar o quê? O que você quer que eu ore? O cara crê em demônios, não crê no nosso Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, impossível. Não tem como impor para ele a fé, a menos que você vá lá pregar para ele. E nada garante que ele vai crer em Jesus. Mas vem um piedoso do santo aqui na igreja, tem muitos piedosos. Pastor, vamos orar por ele. Tadinho, coitado. O cara não crê. Deus não divide sua glória. Entenda. Tem hora que eu tenho que discernir muitos pedidos de oração. Como é que Deus vai atuar naquele cidadão que detesta Deus? Como? Não queremos ser mais piedosos do que o próprio Deus. Como estou entendendo? Aqui nesse caso, Paulo tem diante dele uma pessoa que tem fé. Ele olhou para o paralítico e discerniu no paralítico. Esse homem tem fé. Então vai acontecer um milagre. Porque o que move o coração de Deus é confiança, é a fé. Olha para o texto novamente. E fitando nele os olhos e vendo que possuía o quê? Fé para ser curado. Quem vai receber a cura tem que crer em Jesus. Tem que crer em Deus. Verso 10. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Por que aconteceu o milagre? Porque ele tinha fé para ser curado e Paulo tinha fé para declarar aquelas palavras. Fé dos dois lados, de quem ministra e de quem recebe. Aí o milagre aconteceu. Não foi unilateral, só de quem ministra. Como estou entendendo? Paulo viu, esse camarada vai ser curado, porque ele tem fé. Ministrou sobre ele, cura instantânea. Já saiu da posição que estava coxo no chão, já saltando e pulando. E ninguém dá glória a Deus. Você conseguiu imaginar essa cena, irmão? O cara estava no chão. Nunca andou. Sabe quando a pessoa está começando a engatinhar na infância? Esse homem nunca engatinhou, nunca andou.
Mas pelo poder de Deus, agora saltava e pulava. As pernas dele se fortaleceram de uma maneira instantânea. Olha o que diz aí a palavra. Saltava e andava. Verso 11, irmãos, vamos lá. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A multidão, quando viu o milagre, são deuses. Paulo e o outro, que é que está com Paulo aqui? Barnabé. Deuses. Acabaram de fazer o milagre, são deuses. Baixaram até nós. Verso 12, igreja, vamos lá. A Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo Mercúrio ou Hermes, porque esse era o principal portador da palavra. Eles identificaram em Paulo os seus deuses, em Barnabé o seu Deus. Os homens têm essa tendência. E olha o que aconteceu no verso 13. O que está escrito aí, irmãos? O sacerdote Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas. Trouxeram um touro, irmãos, para a presença de Paulo e Barnabé. Trouxeram um touro. A ideia da idolatria é muito forte. Touros e grinaldas queriam o que, irmãos? Sacrificar juntamente com as multidões. Eles iam matar aquele touro em homenagem a Paulo e Barnabé. E o texto segue dizendo no verso 14: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão. Já tinha uma aglomeração de pessoas, clamando: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles anda. Amém, povo santo? Quase que o apóstolo Paulo, quase que o Barnabé iam receber sacrifícios ali como deuses. Mas eles não aceitaram isso, rasgaram suas roupas em protesto, em luto, e disseram: não façam isso, nós somos homens, adorem ao Deus que criou todas as coisas. Ser humano não deve receber adoração. Quantos dizem amém? Amém. Resumo da obra: ser humano não deve receber adoração. O pastor de vocês tem uma teoria. Eu tenho uma teoria, não comprovada, ainda não escrevi um livro. Eu tenho uma teoria, essa tese há muito tempo. Olha para os grandes cantores da música pop que faleceram. Vamos aí, Michael Jackson, por aí vai. Por que eles faleceram? Por que morreram tão jovens? Eles eram o quê, irmãos? Idolatrados. Mas no fundo, sabiam que eram humanos. Sabiam das suas falhas, seus medos, suas dificuldades, suas neuras. Eles eram homens como a gente. Mas receberam uma gama de adoração que deveria ser devotada a um Deus. Mas foi devotado a homens. Homem não suporta idolatria. Pode ficar vaidoso e receber. Mas depois de um tempo ele vai entrar em depressão e vai morrer. Porque o homem não deve receber idolatria. É um homem de carne e osso. Quantos entenderam? Isso é matéria, vou escrever um livro sobre isso. Por que homens não devem ser idolatrados? É o título provisório do meu livro. Homens não devem ser idolatrados. Nenhum homem. Nem fazendo milagres. Você não deve idolatrar o seu guia espiritual, o pastor. Não deve idolatrar ninguém. Ninguém.
Toda adoração é única e exclusiva de Deus. Quantos dizem amém? Tudo que você devotar, devote a Deus. Toda honra, todo louvor, toda adoração, somente a Deus nosso Pai e a pessoa de Jesus Cristo, aos únicos que podem receber adoração. Nunca idolatre homens. A quem honra, honra. Se é uma autoridade, você presta continência, for militar. Se é uma autoridade, você entra num tribunal humano, o juiz manda você se levantar, você se levanta. Mas só isso, é reverência no máximo. Adoração só a Deus. Adoração só a Jesus. Porque Ele tem ciúme de nós. O Senhor não vai aceitar nunca qualquer idolatria sua. No meio evangélico tem fã-clube de cantora gospel. Não pode, irmão. Não pode adorar a Fernanda Bruno, não pode adorar a Aline Barros. Não pode, só ser humano. Pode ter fã-clube. Isso é idolatria. Muita gente acaba ofendendo Deus sem querer. Vou mostrar a vocês como é que Deus tem ciúme de nós. Deus tem ciúme de cada coisa que nós colocamos como obstáculo para adorar Ele. Examina o seu coração. O que te impediu algumas vezes de vir à casa do Senhor? Examina o seu coração. O que foi exatamente que te impediu de adorar a Deus? Deus tem ciúme. Saiba que Ele sabe por que você não veio adorá-lo. Ele sabe. Se for justificado, glória a Deus. Estava doente, teve um problema, estava trabalhando. Mas se não for justificado, você acha que Deus esquece a tua infidelidade? É infidelidade. Quer ver que não é palavra do pastor, não. Abre lá em Tiago, capítulo 4, verso 2. Quando você deixa de adorar a Deus e a Jesus para curtir qualquer outra coisa, é infidelidade. É amor ao mundo. Tiago, capítulo 4, verso 2. Estamos chegando no final da mensagem. Até o verso 5, igreja. O pastor de vocês tem 30 anos de evangelho. 30 anos completos. Eu não me lembro de uma vez que eu tenha perdido culto por qualquer outro motivo. Que não fosse se eu estivesse longe de casa. Talvez, nas poucas vezes que tirei férias no meu ministério pastoral. Mas pode observar que mesmo de férias, eu faço culto onde eu estiver. Estivemos de mini férias na casa de Palmira e João, mês passado agora. Fizemos nosso culto. Não posso tirar férias de Deus. Tem como tirar férias de Deus, irmão? Não tem como tirar férias de Deus. Ele quer a adoração dele. Ah, eu estou de férias, pastor. 30 dias, beleza. 30 dias de infidelidade, você tem que arranjar um dia para adorar a Deus. Está em algum lugar longe? Lá não tem igreja não que você possa frequentar? Onde você está? Todo lugar nesse Brasil de meu Deus tem igreja. Cada esquina quase. Não me diga que você não pode adorar a Deus porque não tem lugar. Se não pode adorar num santuário, adora a Deus dentro de casa. Mas adora. Como estão entendendo? Agora, qualquer coisa que te impede de adorar, porque você está de férias, está descansando, está sendo infiel. Vou mostrar você na palavra do Senhor. Vamos lá. Tiago capítulo 4, verso 2. Nós estamos lá no texto. Vamos terminar aí agora a mensagem. Você já ouviu bastante hoje, bateu bastante na sua orelha já o cajado. Só na orelha. Vamos lá? Tiago 4, 2. Quem está com os olhos no texto? Então vamos ler em voz alta, irmãos. Como é que começa aí o texto do Tiago? Tiago, irmão de Jesus. Cobiçais e nada tens. Matais, invejais e nada possuís. Está falando para quem esse texto, irmão de Tiago? É para o incrédulo, para o ímpio?
para a igreja, para os eleitos. Nada tendes. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, por quê? Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não tem porque não pede. Quando pede, pede mal. É o que o Tiago está dizendo. Quando finalmente ora, ora egoisticamente. Olha como é que ele vai classificar essa oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para o quê? Para esbanjardes em vossos prazeres. Senhor, eu quero porque quero fazer aquela viagem lá, para aquele lugar bacana, lá de férias. Quero ir para as praias lá do Ceará. Não é? Está pensando lá nas praias do Ceará, aqueles coqueiros maravilhosos. Maravilha, irmão. Pede a Deus, se conceder, tudo bem. Mas quantas vezes as pessoas fazem esse pedido só para satisfação? Não tem propósito nenhum. Verso 4, como é que começa aí a palavra no verso 4? Infiéis. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em quê? Inimigo de Deus. Eu quero ganhar vida, eu quero fazer dinheiro, eu quero viajar o mundo. Maravilha! Seu propósito é só esse. Você não tem nenhuma tendênciazinha a fazer tudo isso evangelizando, dando testemunho de Jesus, sendo missionário, por exemplo? Você quer satisfazer só os seus prazeres, seus planos? Tiago diz: infiel. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não se pertence mais. Lembra da mensagem do domingo passado? Nós éramos escravos e fomos comprados. Agora temos dono. Volto a afirmar, não tem nada de errado você ir na praia. Não tem nada de errado você tirar férias em algum lugar. Mas tem que estar saindo com a mente focada. Que eu sou o tempo todo escravo de Jesus. E onde eu for, eu tenho que fazer a vontade dele. Mesmo que seja no deleite de um passeio. Quantos entenderam? Diga amém. Quem dá as costas para Jesus por causa de prazeres, eu já vi gente dar as costas para Jesus por vários motivos. Eu já vi gente dar as costas para Jesus por causa de relacionamento. Estava firme na igreja, arranjou um relacionamento, namorada, abandonou Jesus. Já vi gente trocar Jesus por trabalho. Enquanto estava desempregado, era fiel na casa do Senhor. Arranjou emprego, sumiu da igreja. Infiel, infiel. Por que esse cidadão sumiu da igreja? Porque quando estava desempregado era fiel, frequentador, prestava culto. Já vi gente fazer isso várias vezes. Trocar por relacionamento, trocar por um emprego, trocar por alguma vantagem. Só que nada do que você colocar acima de Jesus na sua vida vai te trazer salvação. Temos que nos agarrar a Jesus. Amém? Temos que nos agarrar a Jesus. Não tem jeito, irmão, é a palavra que diz. Para concluir o verso 5, igreja, vamos lá? O que é que diz aí? Ou supondes, pensa. Quando ele diz assim, ou supondes, pensem, raciocinem, use a mente. Ou supondes o quê? Que em vão afirma a Escritura. Vocês acham que a Escritura está mentindo? Leia comigo o finalzinho. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós.
O Espírito geme, o Espírito de Deus geme, o Espírito de Cristo dentro de nós geme, quando Ele quer que você esteja na presença dEle, e ao invés disso você dá as costas e vai fazer o que te agrada. Você vai fazer o que você quer, mas não faz o que Jesus quer. O Espírito do Senhor tem ciúmes. No dia que nós compreendemos, todos nós, a possessão de Jesus sobre a nossa vida 24 horas por dia, no dia que você compreender, não posso nem sair de casa sem primeiro falar com o meu Senhor, porque eu não sou mais qualquer um na face da terra, eu tenho dono. Por isso que o Evangelho não é para qualquer um. Porque tem pessoas que entram na igreja e não ficam, porque sabe que o jugo de Jesus vai controlá-lo. É fato, irmãos. Tem gente que gosta de vir à igreja, ouvir louvores, ouvir uma palavra, uma pregação de fé, de cura. Mas na hora que vem o jugo de Jesus, aí a pessoa corre. E jugo, aquela canga que bota no pescoço do boi, do carro de boi, a maioria de nós aqui é metropolitano, está aqui na cidade, não conhece. Mas tem uma madeira, uma tábua de madeira, com um buraco para colocar a cabeça do animal, para ele puxar o carro. Aquilo ali é o jugo. Mas pastor, Jesus disse que o jugo dele, o fardo dele é leve. É leve, mas é um jugo. Não deixa de ser controle. Como estão entendendo? O dia que você vê Jesus, Jesus colocou no seu pescoço aqui, ó, um jugo. Ó, Ele que vai conduzir você. Não é você que está solto para fazer o que você quer. Quantos entenderam? Então, gente nova que vai batizar no domingo, sabe bem onde vocês estão entrando. Cristianismo não é brincadeira. Cristianismo é entrega. Uma das palavras que a Luane destacou pelo Espírito. Cristianismo é entrega. É abrir mão de si mesmo, renúncias, inúmeras renúncias, por amor a Jesus. Quantos entenderam? Fora disso, é idolatria. Se você não se deixa guiar para a vontade do Senhor, tem um ídolo na sua vida se opondo à vontade de Deus. Eu poderia falar da idolatria de Mamon, do dinheiro, por exemplo, chamado Mamon. Como eu disse, poderia falar de idolatria até de comida. Tem a idolatria de várias modalidades. Procura no seu coração se tem alguma coisa que é mais importante na sua vida que o Senhor. E se tiver, coloque essa coisa no segundo lugar e coloque a Deus no seu devido lugar. Amém, povo santo? Vamos ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Ouve só, vem aí a chamada Semana do Natal. Vigia, viu? Vigia. Para agradar parente, cuidado. Não se descaracterize quem você é para agradar parente, não. Ah, mas eu sou uma brincadeirinha, botei um gorro do Papai Noel na cabeça. Você é duende, por acaso? Você é duende para botar gorro de Papai Noel na cabeça? Você é de Cristo? Você consegue imaginar o apóstolo Paulo com gorro de Papai Noel na cabeça? Consegue imaginar o apóstolo Paulo, Pedro? A gente faz muita concessão, irmão, e causa ciúme em Deus. É sério, que Deus olha cada detalhe. A mensagem é pequena para tudo que eu tinha para falar sobre isso. É muita coisa que eu tinha para falar. É muita coisa. A mensagem ficou até pequena. Fazer a parte 2, ninguém aguenta aqui não, a parte 2. Eu falava uma mensagem dessa, o pessoal não volta para a igreja. Acho que vocês entenderam, né? Vigia, viu, irmãos? Algum de vocês armou a árvore de Natal dentro de casa? Armou por quê? Se você armou por quê? Você acha que aquilo não causa ciúme em Deus? Para que você armou a árvore de Natal? Ah, porque eu gosto do pisca-pisca.
da bolinha colorida. Tradição religiosa. Deus tem ciúme de nós, querido. Deus tem ciúme de nós. Ele te quer exclusivo para Ele. Amém? Vamos cantar um louvor que fala sobre isso. O Senhor é muito zeloso nesse relacionamento conosco. Muito. Se sinta exclusivo de Deus. Se sinta priorizado por Deus. Deus tem um olho sobre a sua vida, os olhos sobre a tua vida. 24 horas por dia. O olhar do Senhor te acompanha o tempo todo, irmãos. Cuidado para não ofender a Deus com alguma idolatria. Amém? Vamos cantar esse louvor, depois nós vamos orar. Eu vou orar pela vida de vocês. Pela minha vida, eu me examino muito para não me tornar um idólatra. Aleluia.